Quadriciclo, quando e onde pode ser conduzido? No vídeo de hoje nós vamos responder essa dúvida que chegou aqui no canal e que é muito interessante, porque muitas vezes a gente fica na dúvida em relação à forma como ele é conduzido, quem pode conduzir, categoria de habilitação, precisa ou não de registro, licenciamento, emplacamento. Então, fica até o final para você entender todo esse assunto aqui. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal já, para que os próximos conteúdos você não perca também. Ativando o sininho das notificações, qualquer conteúdo que sair aqui você será notificado e aí fica por dentro de tudo. Então vamos lá. Nós temos aqui uma sugestão da Cristina, que ela pediu para que a gente pudesse fazer algum vídeo falando sobre o quadriciclo, onde pode circular, documentação. Então, a gente preparou esse vídeo com base na sugestão dela, agradecemos e ficamos aí sempre felizes da participação e da sugestão de conteúdos. Então, o quadriciclo está aqui na tela para você, né? Evidentemente, você já viu circulação dele por algum local, normalmente off-road, nas áreas afastadas, como dentro de florestas, nas areias de praia, até mesmo na agricultura, às vezes é utilizado, né? Então, ele tem uma finalidade, às vezes, esportiva, às vezes apenas de lazer, às vezes com finalidade de tracionar outros. Então, esse é o nosso quadriciclo. Recentemente, a Lei 14.599 inseriu o conceito de quadriciclo no anexo 1 do CTB, e lá colocou que o veículo automotor de 4 rodas, com ou sem cabine, com massa em ordem de marcha não superior a 450 kg para o transporte de passageiros ou não superior a 600 kg para o transporte de cargas. Massa em ordem de marcha é o peso do veículo com tudo que ele tem dentro, com todas as condições, com todos os equipamentos que ele precisa para funcionar. Então, tem esse limitador aí, que inclusive é diferente do que está hoje na resolução 573, que é uma resolução de 2015, que nós vamos estudar aqui também. Tá? Então tem essa discrepância com o atual conceito. Certamente a resolução deverá ser revogada e uma nova surgirá sobre o tema e de forma mais atualizada. Então o CTB ele apenas classifica o quadriciclo e coloca ele como veículo automotor de espécie passageiro e carga, né, lá no artigo 96 do CTB. Suas regras de circulação e restrições se encontram em resolução do CONTRAN, que é o nosso Conselho Nacional de Trânsito. E aí nós temos justamente a 573 de 2015, apesar de ter algumas defasagens, de precisar ser revista diante de algumas modificações que aconteceram, eu trago aqui no parágrafo 4º os requisitos de circulação, destacando que a circulação, esses requisitos são para circulação em vias públicas. Se forem vias particulares privadas, não há que se falar na aplicação desses requisitos. E o mais interessante é o do inciso 4, que vai dizer justamente da circulação restrita às vias urbanas, sendo proibida a circulação em rodovias federais, estaduais e do Distrito Federal. Quer dizer que, sendo apenas em via urbana, a circulação poderá ocorrer. Sendo em rodovias, não. Note que aqui o CONTRAN não mencionou, não tratou das estradas, que também são vias rurais, não são vias urbanas, que são vias não pavimentadas, mas que não foram mencionadas aqui se está proibido ou não. Né? Por exclusão, já que apenas nas vias urbanas, entendemos que na estrada de chão não poderia circular também. Requisitos para a condução, basicamente dois: capacete motociclístico, aqueles mesmos da resolução 940 do CONTRAN, e habilitação na categoria B. A resolução 700 de 1988, que foi revogada por essa que nós estamos estudando, ela trazia a previsão de categoria A. Em 2004, a resolução 168, que tratava do processo de formação, já mudou e trouxe para a categoria B. Hoje, a 789, que é a resolução atual sobre o processo de formação, traz e mantém a categoria B também. Então, para conduzir quadriciclo, necessário pelo menos a categoria B. Não é categoria A, apesar do quadriciclo ter guidon e o condutor utilizar capacete motociclístico, não se confunde com a categoria A, que é para veículos automotores de 2 ou 3 rodas. Quadriciclo, o nome já diz, tem 4, então não cabe. E aí, nós temos algumas outras informações. Tem que estar registrado licenciado, tá? Tem que atender os requisitos lá do artigo 120 e 130 do CTB, então registro e licenciamento. Tem que, para poder registrar e licenciar, tem que ter o código, marca, modelo, versão e o certificado de adequação à legislação de trânsito, CAT. Se o fabricante não obter, junto à Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, esses registros aqui, essas confirmações, essas homologações, o veículo não pode transitar na via pública. Se não pode transitar na via pública, então somente na via privada. E para poder fazer o registro e licenciamento para daí sim transitar na via pública, precisa ter esses cadastros todos aqui, tá? Outra coisa também é que o artigo 115 do CTB vai excepcionalizar que a placa, somente a traseira,
está, então, no caso dos veículos de duas rodas, está dispensado, não menciona nada sobre o quadriciclo, então, no quadriciclo, a gente entende que tanto a placa dianteira quanto traseira são obrigatórias. Nas motocicletas, por exemplo, apenas a traseira, sendo dispensado o uso da placa dianteira. Condutor e passageiros devem usar o capacete de segurança e equipamentos obrigatórios também devem ser observados, tanto os que estão no CTB, quanto especialmente os da resolução 993, que é a resolução atual que trata dos equipamentos obrigatórios. Lá menciona-se, inclusive, para os quadriciclos. E aí eu trago a infração de trânsito. Para trânsito nas rodovias com quadriciclo, que como nós vimos é proibido, nós temos a infração do artigo 187, inciso 1, que é de natureza média, transitar em local horário não permitido. Gera uma multa de R$ 130,16, 4 pontos na habilitação do condutor. É claro que, se tiver outras infrações acontecendo, por exemplo, condutor não habilitado, será autuado por isso também. E aí nós temos lá, na coluna quando autuar, o item 3, trazendo que quadriciclos transitando em rodovias, o enquadramento, a infração é esse do artigo 187, inciso 1. E aí, infração natureza média, certo? E aí, o que achou do conteúdo? Gostou das novidades? Tinha alguma coisa que você não sabia? Comenta aqui embaixo. Colocando também sugestão para um próximo vídeo, quem sabe ele possa trazer um conteúdo baseado na sua solicitação. Só comentar aqui embaixo. Lembra de se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Eu tenho certeza que a informação contida nesse vídeo de hoje pode ser útil para outras pessoas também. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.